Olá, eu me chamo Ana Amélia e juntamente com o meu grupo iremos abordar a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico e a complexidade de sua comprovação nos casos de blindagem patrimonial utilizada para fraudar credores. Inicialmente, o negócio jurídico é um importante instrumento do direito civil, pois consiste na manifestação de vontade destinada a criar, modificar, transferir ou extinguir direitos e obrigações. Entretanto, essa autonomia ela não é absoluta, sendo necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. Capacidade do agente, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não proibida em lei. Entre os vícios que podem atingir o negócio jurídico, destaca-se a simulação, que ocorre quando partes criam uma aparência jurídica diferente da realidade, declarando uma vontade que não corresponde à sua verdadeira intenção, muitas vezes para ocultar patrimônios e dificultar o pagamento de dívidas. A simulação ela pode ser absoluta, quando o negócio é totalmente fictício, ou relativa, quando um negócio verdadeiro é ocultado por outro apenas aparente, como uma doação disfarçada de compra e venda. Por esse motivo, o artigo 167 do Código Civil determina a nulidade do negócio jurídico simulado, buscando proteger a boa-fé, a transparência e a segurança jurídica. Assim, compreender a simulação é fundamental para identificar práticas fraudulentas e garantir a proteção dos direitos dos credores e da coletividade. Olá, agora vamos debater sobre a nulidade do negócio jurídico por simulação. A nulidade no processo civil é a sanção de ineficácia aplicada a um ato processual, que foi praticado em desacordo com os requisitos exigidos por lei. Quando um ato é declarado nulo, ele perde seus efeitos jurídicos e os atos subsequentes que dele dependem também são afetados. A principal diferença entre nulidade, que é nulidade absoluta, e anulabilidade, que é nulidade relativa, está na gravidade do vício e nos efeitos do ato. A nulidade absoluta, o ato é considerado como se nunca tivesse existido desde o início, pois fere os preceitos fundamentais ou o interesse público. A anulabilidade relativa, o ato existe e produz todos os seus efeitos, até que alguém peça a sua anulação, pois protege interesses particulares individuais. A simulação gera a nulidade absoluta do negócio jurídico porque configura uma declaração enganosa de vontade, onde as partes celebram um ato que não corresponde à sua real intenção, com o objetivo de iludir terceiros ou fraudar a lei. Quando o juiz declara a nulidade de um negócio jurídico simulado, aplicam os seguintes efeitos práticos e jurídicos. O efeito ex tunc, que é retroativo, a decisão retroage à data em que o negócio foi celebrado, é como se o negócio jurídico nunca tivesse existido, desfazendo todos os efeitos jurídicos que ele produziu até então. E o retorno ao estado anterior, status quo ante, antes as partes envolvidas devem retornar à exata situação em que se encontravam antes do negócio ser firmado, o que inclui a devolução de bens, de dinheiro, de propriedade. E os efeitos em relação aos terceiros é por estar na nulidade absoluta, via de regra a declaração afeta eles. E o Código Civil resguarda os efeitos de terceiros de boa-fé, ou seja, aqueles que adquiriram sem saber do vício ou fraude por simulação inicial, alegando qualquer interesse. Pode envolver ordem pública, o combate à licitude, a nulidade por simulação e pode ser alegado por qualquer uma das partes. E a proteção da boa-fé desses terceiros é uma regra que resguarda quem realiza um negócio confiando na aparência da legalidade. Embora um negócio simulado seja nulo, os direitos de terceiros que adquiriram um bem de boa-fé não podem ser anulados por essa simulação. Exemplo, um contrato de trabalho falso. Um empresário assina a carteira de trabalho de um amigo que nunca trabalhou na empresa. E assim o objetivo é fingir tempo de contribuição para o INSS e criar um fraude trabalhista. Olá pessoal, nesse momento eu vou abordar a blindagem patrimonial e sua relação com a fraude contra credores.
A blindagem patrimonial, ela consiste na adoção de estratégias para proteger o patrimônio de uma pessoa ou empresa. Quando realizada de uma forma transparente, dentro dos limites da lei e sem prejudicar terceiro, ela é considerada lícita e pode ser utilizada como uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. No entanto, a blindagem patrimonial, ela se torna ilícita quando tem como objetivo ocultar bens ou dificultar que credores recebam valores que lhes são devidos. Nesses casos, pode ocorrer a chamada fraude contra credores. A fraude contra credores, ela acontece quando o devedor pratica atos para reduzir ou impedir que sejam utilizados para o pagamento de dívida. Entre as práticas mais comuns, tem a transferência de bens para familiares, criação de empresas fictícias, para ocultar o patrimônio, e doações simuladas e vendas fictícias de bem. Na transferência de bens para familiares, por exemplo, o patrimônio ele é colocado no nome de outra pessoa, de parentes, só que é utilizado pelo verdadeiro proprietário. Já nas vendas fictícias, existe apenas uma aparência de negociação, porém não ocorre a negociação real. Essas práticas elas podem ser anuladas pelo Poder Judiciário quando comprovado que houve a intenção de prejudicar aos credores. E dessa forma, o Poder Judiciário ele busca garantir boa-fé nas relações jurídicas e a efetividade do cumprimento das obrigações. Olá, me chamo Yasmin. Vou falar sobre a dificuldade de comprovar fraude em caso de blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial é uma prática legal quando tem o objetivo de organizar ou proteger o patrimônio de uma pessoa ou empresa. No entanto, ela se torna irregular quando é usada para esconder bens e impedir que credores recebam valores que têm direito. O grande desafio é provar que houve simulação, ou seja, demonstrar que o negócio realizado não aconteceu da forma como foi apresentado. Muitas vezes, os envolvidos utilizam contratos, escrituras e registros que parecem corretos, o que dificulta a identificação da fraude. Além disso, raramente existe uma prova direta. Por isso, o credor precisa reunir vários indícios para mostrar que aquele negócio não corresponde à realidade. Entre as provas mais utilizadas estão documentos, extratos bancários, registro de imóveis, contratos, mensagens, testemunhas e perícias. Outro desafio é que algumas informações são protegidas por sigilo e dependem de autorização judicial para serem acessadas. Os tribunais brasileiros entendem que a fraude pode ser comprovada por meio da análise do conjunto de provas. Fatores como a transferência de bens para familiares, a falta de pagamento e a permanência do bem com o antigo proprietário podem indicar a existência de simulação. Dessa forma, o Poder Judiciário busca garantir a segurança jurídica e sem permitir que a lei seja utilizada para prejudicar os credores. Para exemplificar o tema, imaginem que uma pessoa endividada, ela transfira um dos seus imóveis para o nome de um filho, por exemplo, um familiar, apenas para evitar que o bem seja penhorado. Embora aquela venda ela pareça legítima, ela existe apenas no papel, caracterizando uma possível simulação para prejudicar os credores. Um exemplo semelhante foi reconhecido lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde o tribunal declarou nula a transferência de um imóvel após caracterizar indícios de fraude e a ausência de comprovação da efetividade daquela negociação. Com base no artigo 167 do Código Civil, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele entendeu que o negócio jurídico era simulado. E essas fraudes, elas prejudicam não apenas os credores, aquelas pessoas que têm uma dívida a receber, mas também elas prejudicam a segurança jurídica, a confiança nas relações econômicas, e é por isso que o princípio da boa-fé, ele deve sempre orientar as relações jurídicas, porque ele garante a transparência e a lealdade entre as partes. Assim, podemos concluir que a simulação ela é uma causa de nulidade do negócio jurídico e que o ordenamento jurídico dispõe de diversos mecanismos que ajudam a combater, a identificar e combater essas práticas destinadas à ocultação de patrimônio e à fraude dos credores. E dessa forma, mais do que proteger interesses individuais, o combate à simulação busca preservar a justiça, a boa-fé e a segurança das relações na sociedade.